saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. E a vocês que estão nos acompanhando das mídias sociais, com a graça e paz deste Deus maravilhoso, desse Deus poderoso, que dá vida para nós a cada dia. Ele tem nos abençoado, tem nos estendido as suas mãos de bênção e tem nos dado a cada dia da sua paz, do gozo. Este Deus é maravilhoso. E neste momento eu convido a missionária Francisca para fazer uma oração. Eu saudo a amada igreja, que é o Pai do Senhor, e a você que nos acompanha nesta tarde, muito chuvosa, né? Que Deus possa nos abençoar e nos dar graça, e que o Senhor possa vir nos encher. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa, Senhor, esse ministério, abençoa o pastor e família. Senhor Jesus, abençoa aqueles que não puderam estar aqui nesta noite. Graças abençoa, a Deus. Senhor, aqueles, Senhor, que estão ouvindo esta palavra, Jesus querido. Que o Senhor possa agraciar, que o Senhor possa visitar, possa dar graça, que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um, Jesus querido. Que ninguém venha ficar estacionado, Senhor, esperando, não sabendo se vai. Mas o Senhor é um Deus que tudo pode nas nossas vidas. O Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que salva. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome deste Deus poderoso, este Deus que cura, este Deus que salva, esse Deus que batiza com o Espírito Santo. Este é o nosso Deus poderoso e grande. Aleluia. Neste momento nós iremos louvar o nome santo do Senhor com o hino 3 da harpa cristã. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os
anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei, entoando aleluias ao meu Rei, Pra terminar, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do nosso Deus, glória a Deus, né? Devemos louvar e engrandecer este Deus maravilhoso, entoando aleluias ao seu nome. Amém? Neste momento eu passo a direção para o pastor Donizete. eu quero saudar os irmãos, as irmãs, com a paz do Senhor Jesus. A você que acompanha pelas redes sociais, aos vizinhos que ouvem de suas casas, recebam graça, saúde e paz. Hoje, um verdadeiro dilúvio aqui em Nova Esperança. Você está vendo até aqui, né, nos fundos, né, um pouco de água aqui nas paredes, porque já está tudo úmido, telha, parede, chovendo bastante, mas nós estamos aqui nesse ambiente interno hoje, sempre, né, com o uso de máscara, distanciamento social e demais procedimentos de prevenção contra o coronavírus. Curta e compartilhe as nossas publicações, curta também a nossa página e siga-nos para ser notificado sempre que houver publicações. Ficou com alguma dúvida? Confira na descrição do vídeo o nosso WhatsApp, dados bancários e muito mais. Fale conosco, envie seu pedido de oração e suas sugestões. Você pode contribuir com dízimos, ofertas e doações por meio de depósito e transferência bancária. Inclusive, utilizando agora a nova modalidade, o Pix, que é o CNPJ do Ministério Esperança. Anota aí. O tipo da chave, portanto, é o CNPJ e a chave para transferência por meio do Pix é 17 439 350 0001 51. E por falar em doação, aprenda sempre isso. Ofertar, contribuir para o reino de Deus conforme está escrito em Eclesiastes, capítulo de número 11, e o verso de número 1, é lançar o seu pão sobre as águas e se habilitar para depois de muitos dias tornar a encontrar. Você que está nos acompanhando, você que está aqui na igreja, nunca se esqueça disso. Quer a bênção de Deus? É necessário plantar, lançar o seu pão sobre as águas, porque eu tenho certeza que depois de muitos dias, Deus te abençoará de uma forma especial e maravilhosa. Você que está nos acompanhando pode contribuir através de depósito, transferência bancária, por meio do Pix também, sem nenhuma dificuldade. Os dados bancários estão na descrição do vídeo. E aí eu vou cantar uma música. Se você tiver condições de contribuir já, contribua. Se não, você pode fazê-lo depois. Nós vamos cantar ao Senhor nosso Deus para nós contribuirmos com o nosso dízimo e com a nossa oferta. E você é nosso convidado a fazê-lo. Eu vou cantar Quebrantado o Coração. Essa música é da pastora Fernanda Brum. É um lançamento do ano de 2002, bastante conhecido. E você pode cantar comigo também. Tudo que eu tenho para te ofertar é um quebrantado coração. Queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Tudo que eu tenho para te ofertar é
quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com a canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Aleluias, graças a Deus. Os nossos cultos presenciais são aos domingos às 17 horas. Às quartas, às 20 horas, temos culto online também. Os cultos presenciais e online ficam gravados na página da igreja no Facebook para você assistir quantas vezes o dia e a hora que desejar. Bem, estamos de retorno aos cultos presenciais depois de um período de recesso, de descanso. Você pode ver, a Ruth não fica preta, né? Mas eu fico preto. Como se já não fosse preto, né? Mas a gente aproveitou aí uns dias para passear no sítio, né? Devido à pandemia. E aí estou todo queimado, né? A pele bem mais bonita, né, do que já era. Estou todo queimado. E é importante essa questão do descanso. Nós ainda estamos de férias das demais atividades profissionais. Todos os anos, desde 1996, temos tirado períodos para férias das atividades profissionais e a partir de 2014 passamos a fechar a igreja também para férias coletivas. E eu quero, nessa noite, nesse princípio de noite, são 17 horas e 32 minutos, estamos caminhando para o final do dia, nesse primeiro dia, né, da semana, que inicia esse domingo maravilhoso. Eu quero aproveitar para trazer para o sermão de hoje uma reflexão sobre o descanso, pois temos perdido, irmã Francisca, muitas pessoas, inclusive pastoras e pastores, por estresse, depressão. Há inúmeros casos de pessoas mortas em cima do próprio altar, na igreja, dentro da igreja, infartadas por AVC, dentre outros problemas que as pessoas acabam adquirindo devido a essa dificuldade, devido ao estresse, à falta do descanso. O descanso é uma bênção de Deus e é parte do seu plano, do plano de Deus para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Vamos ler Hebreus, capítulo de número 4, versículos 9 ao 11. Fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no 7º dia, diz o texto. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo
para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Palavras descritas, escritas no capítulo 4 de Hebreus, capítulo 9 ao 11. Aliás, capítulo 4, versículos 9 ao 11. As responsabilidades financeiras para suprimentos das necessidades pessoais e da família tomam grande parte da vida das pessoas, não é verdade? Muitas pessoas chegam ao ponto da exaustão ao viverem 100% das suas vidas num ciclo capitalista cujo engano é levar as pessoas a priorizarem a aquisição, manutenção ou acúmulo de algum tipo de riqueza material, ainda que nenhuma delas levem essa riqueza ao final das suas vidas. Deus, ainda que todo-poderoso, diga-se de passagem, o único todo-poderoso, foi o primeiro a dar um exemplo de descanso. Portanto, devemos entender o descanso como sendo tão sagrado quanto as nossas mais importantes obrigações. O descanso é possível, porém, no entanto, apenas quando se entende a importância e mantemos uma vida equilibrada, sem vícios, luxos e extravagâncias. Isaías capítulo 55, o verso de número 2, veja o que está escrito. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. No ministério terreno de Jesus, no episódio da primeira multiplicação dos pães, que a gente fala muito da multiplicação, não é assim? Chama atenção, mas tem algumas nuances nesse milagre de Jesus, e a gente vai ver alguns deles aqui, que nos dá um exemplo de necessidade de descanso e de cuidado que precisamos ter para não ter, pastora Ruth, as férias frustradas, né? Que isso é muito comum, né? Tem até filme, né? Com esse enfoque. As férias frustradas pelas constantes necessidades nossas mesmos, né? Nas nossas necessidades, e das demais pessoas também. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então leia comigo Mateus capítulo 6 e o verso de número 31, que nos diz assim: havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer, pastora Ruth. Nem comiam mais, de tanta gente que tinha, entrando e saindo e eles atendendo. Então, Jesus, lhes disse, para os discípulos, né? Venham, vamos, só nós, sozinhos, para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Eu estou cansado, vejo que vocês também estão cansados. E o povo não dá trégua. Vamos sair um pouco aqui de fininho, enfim, vamos para um lugar isolado, para a gente ter um pouco de descanso. Preciso de férias, pastor Araújo. Jesus falando. Preciso de férias. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, olha as férias frustradas. Porém, muitas pessoas os viram. Isso é do verbo ver. Então viram, enxergaram, contemplaram eles quando saíram e os reconheceram de todos os povoados,
Muitos correram pela margem e chegaram lá antes mesmo deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e aí não teve jeito. Teve pena daquela gente porque pareciam ovelhas sem pastor. E o que aconteceu com as férias de Jesus? E começou a ensinar tudo de novo às pessoas. Com esse episódio, Jesus ele nos ensina duas coisas. Primeiro, a necessidade de descansar e o cuidado para depois de sair para o descanso, não ver o descanso frustrado, as férias frustradas pela necessidade, por ter ido junto com as férias, a necessidade. Então eu saí de férias, mas a necessidade, os problemas me acompanharam. Então eu não vou ter férias. Férias e descanso é para desligamento total. Por isso que a gente correu para o sítio, né? Porque se ficar aqui você tem descanso? É um gato que mia, um cachorro que late, né? Alguém que chama, não é assim? Então as férias você tem que sair, aquele descanso total. E esse ano ainda a gente esteve aqui na região por causa da pandemia, né? A gente não foi assim para muito longe. Mas nos últimos 2 anos, né, pastora Ruth, a gente andou bastante, né? Fomos para o deserto do Atacama no ano retrasado. O ano passado nós andamos todo o Nordeste do Brasil. Ficamos 30, 40 dias longe de problema e dificuldade. Voltamos uma bênção, aliviados, né? Uma maravilha. Então isso é bastante importante. Então a gente tem que ter esse cuidado. As férias precisam ser o descanso, um ligamento total. Jesus estava numa atividade permanente, como nós vimos, intensa, visitando e atendendo por todos os cantos daquela localidade, daquela cidade ali da Galileia. As pessoas não davam trégua. Havia tanta gente, como nós vimos, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer alguma coisa, matar a fome. Não dava tempo. As multidões incomodavam a Jesus porque elas estavam necessitadas, precisavam de algo. Contudo, a gente tem que ter cuidado, porque hoje não é diferente. Se deixar, a gente atende o dia inteiro também, não é assim? Ainda mais agora, né? Tem rede social, WhatsApp, telefone, né? Não é assim? Ora por mim, pode resolver aqui, tô com isso, olha, tô com aquilo, né? Então, pastor, irmã, olha, e é o dia inteiro, não é assim? Mas a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas têm sim as suas necessidades, que são muitas, inúmeras. Contudo, quem cuida de necessitados precisa cuidar primeiro de si mesmo. Então isso eu sempre tenho falado. A gente tem que cuidar primeiro de nós mesmos. Eu estava ainda falando hoje para minha filha, né, a Cássia. Falei, olha, a gente cuida de todo mundo e dos filhos não é diferente. Os filhos, eles sempre têm que contar com o apoio dos pais, né? Pai que excomunga filho, amaldiçoa filho, xinga filho, né? Ele está muito longe da realidade do que Deus estabeleceu para a sua vida. O filho pode errar, fazer uma série de coisas, não é verdade? Mas nós não podemos amaldiçoá-lo, dizer que ele não existe mais. Né? Cada um tem uma forma de viver. Às vezes a forma que as pessoas, e às vezes o que dói mais, né, são os nossos filhos, eles escolhem uma forma de viver que não é a nossa. Nós nunca escolheríamos aquela forma. Às vezes já entende até que é equivocado. Não é aquilo que a gente queria. Mas não é a nossa vida. A minha vida é a minha vida. A vida da pastora Ruth é a vida dela. A vida dos meus filhos são a vida deles, não é a minha. Então, eu preciso me preocupar prioritariamente, em primeiro lugar, com a minha vida. Porque se eu estiver bem, a graça de Deus estiver sobre a minha vida, eu estiver bem, eu vou conseguir ajudar a irmã Francisco, vou conseguir ajudar o irmão Juventino, vou conseguir ajudar a Ruth, vou conseguir ajudar várias pessoas. Agora, se eu não estiver bem,
Se eu estiver doente, faminto, triste, acabrunhado, quem eu vou poder ajudar? Aí vai ser o contrário, eu vou precisar de ajuda de várias pessoas. Então, primeiro, eu preciso cuidar de mim mesmo. Então, quem cuida de necessitados, ele precisa cuidar primeiro de si mesmo. Por isso, a certa altura, Jesus ele tenta se retirar para o merecido e necessário descanso e diz aos discípulos, vinde sozinhos, não traz ninguém não. Não traz ninguém. Teve umas férias lá no início, quando a gente começou, né, pastora Ruth, que nós fizemos um plano, irmã Francisca, assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós somos para Mato Grosso na época, né? Como a gente é da Assembleia de Deus, todo lugar tem Assembleia de Deus, nós chegando na cidade, a primeira coisa que a gente vai fazer, levamos uma carta de recomendação e procurar uma igreja, né? Certamente vai ter hospedagem, vamos ser recebidos pelos irmãos, de fato, né? Tem hospedagem, você é recebido pelos irmãos, só que suga tudo que você tem. Então, assim, né? Ainda mais se você chegar porque eu sou assim, né? Eu não costumo me apresentar como pastor, mas se você leva uma carta de recomendação, já está lá escrito. Aí não tem para onde correr, irmã Francisca. Aí as pessoas vão vendo que você fala, que você canta, enfim, se você deixar, você nem dorme mais, né? Porque se você vai, por exemplo, numa igreja que às vezes é uma congregação grande, né, um chamado campo, né, que é grande, tem diversas igrejas, você chega lá, já coloca você para cantar. Aí, eu vou te levar para você para orar. Aí o pastor já pega o WhatsApp, tem uns irmãos abençoados aqui em casa. Quando você vê, tá fazendo fila, né? E aí você não consegue descansar. Então, o descanso, de fato, né, não pode trazer ninguém. Não traga ninguém. Nem fique na presença de alguém agora. Vamos para um lugar deserto. Vamos descansar um pouco. Então, descanso, você não leva ninguém, você não traz ninguém, porque senão você não vai descansar, né? Você vai trabalhar. Como dizia o meu pai, né, e alguns antigos, né? Enquanto descansa, você vai carregar pedra. E não é assim. O descanso, de fato, é o descanso. Temos obrigações sagradas, o nosso trabalho, a igreja, as nossas responsabilidades com a família, com a sociedade, todos nós temos. Mas tão sagradas quanto essas obrigações é o descanso, o repouso, as férias. O que torna as pessoas, a nossa geração, doente, né? As pessoas doentes, depressivas e tão carregadas emocionalmente é a desvalorização do sagrado descanso. Quantas pessoas que não tiram férias, pastora Ruth, há anos? Lá no escritório a gente conversa, né? E a gente dá risada, né? Conta-se lá que um fazendeiro, a família, não, vamos para a praia, né, e tal, tem que descansar um pouco, né, e tal, né? Aí diz que o fazendeiro falou assim, não, vocês podem ir indo, depois eu vou. Desse jeito. Pode ir indo, depois eu vou. Então, em vez de ir com a família, né, todo mundo junto, contemplando, né, as coisas boas da vida, irmã Francisca, né, as curvas, a serra, né, tudo junto com a família, não posso ir não, porque olha, tem aqui curar um boi aqui, curar outro ali, não sei o que, ver não sei o que na fazenda, mas não tem problema, vocês podem ir indo que depois eu vou. Aí, de fato, aí diz que o pessoal reuniu e foi, né, aí diz que depois que ele ajustou as coisas dele ali, ele foi também. Aí diz que ele mesmo conta, né? Aí diz que ele chegou lá, né, e tal, todo mundo ali na praia, né, e tal, colocou ali o seu calção, né, deu uma olhada assim e falou, quer saber de uma coisa? Não, eu não tô vendo meus boi aqui, eu vou embora. Sentiu saudade, irmã Francisca, dos boi. Tinha que olhar os boi, né, porque diz que o que engorda o boi é o olhar do dono, né. Então, assim, enquanto ele tava na praia, o boi não engordava. Só que ele se esquece que quando dá um infarto nele, um derrame e ele morrer, os bois vão ficar aí. E como é que vai fazer? Não vai ficar a mesma coisa? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Nós temos as nossas obrigações, mas a gente precisa valorizar. Tão quanto a gente valoriza o trabalho, as obrigações,
nós temos que valorizar o nosso descanso, isso é bastante importante para a nossa saúde. Então, descansar não é uma tarefa tão fácil, especialmente nesses tempos modernos, que é tão comum carregar pedras enquanto se descansa. As férias são facilmente frustradas por né, pastora Ruth, por uma simples mensagem no celular, não é assim? Ou por uma postagem nas redes sociais. Você está lá de férias, né, descansando de papo pro ar, né, de repente, não, eu vou dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, né? Às vezes a gente nem silencia, né, o telefone, né? Aí você até já sabe, né? A pastora Ruth aqui mesmo, se é o barulho do passarinho, quem que é? Né? Aí ela já sabe que eu que estou mandando mensagem, né? O barulhinho lá é o barulho do passarinho. Então, assim, tem essas coisas, né? Às vezes você nem silencia, né? Tá lá tranquilo, dormindo, de repente, dependendo da notificação, você já sabe, é um problema grave, aí liga de novo. Então, assim, precisamos ter esse cuidado. Ou as redes sociais, né? Estamos lá de férias, tranquilo, né, e tal, de repente, não, deixa eu dar uma olhadinha no Facebook, né? Aí quando você vai lá, dá uma olhada, ou em outra rede social, tá lá, o problema, a dificuldade, instala na vida da pessoa, vira aquele inferno, e as férias acabam. Então, hoje está ainda mais difícil. Se na época de Jesus o povo já corria pelas margens, né? E quando ele chegava no lugar que ele achava que é deserto, já estava todo mundo lá esperando, né? Imagine hoje. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. O texto informa que Jesus e os discípulos, portanto, subiram no barco e foram sozinhos para um lugar deserto. Então no barco, pastora Ruth, eles estavam indo sozinhos. Só que muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. Foi quando as pessoas dos povoados que conheciam a região correram pela margem e chegaram no local que eles pretendiam descansar antes mesmo deles chegarem. Porque como eles eram da mata, conhecia toda a região, eles logo imaginaram, bom, eles só podem estar indo para aquela pedra de descanso lá, para aquele lugar, vamos todo mundo para lá. Quando eles chegaram lá, o pessoal já estava tudo por ali. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão que o esperava, e o descanso virou trabalho. De novo, teve pena daquela multidão e, diante das necessidades das pessoas, precisou atendê-las. Assim é com a gente também, né? Então, assim, tem coisa, né, que, como o nosso coração é mole, é bom você nem olhar, né, porque não vai dar certo. Então, por isso, o descanso é melhor você sair, se retirar, né? Desliga totalmente, né? Aí quando você chegar, se tiver dado um problema, uma dificuldade, bom, agora eu vou arrumar esse problema, vou arrumar essa dificuldade, mas tem que se afastar, porque senão fica difícil. Deus deseja restaurar-nos completamente, corpo, alma e espírito. Quando partimos para um lugar isolado para descansar, e descansamos. Então, ele vai nos restaurar quando a gente parte para um lugar para descansar, mas descansa de verdade, senão não adianta. Quando nós deitamos na cama para dormir e dormimos. Então não adianta eu deitar na cama para dormir e fico pensando, como é que eu vou fazer com aquele problema, com aquela dificuldade? Vai conseguir dormir? Não vai. Então, foi para a cama dormir, precisa procurar dormir, porque Deus vai, naquela oportunidade, nos restaurar completamente o corpo, a alma e o espírito. Então, quando entregamos nossa vida para Deus, aí sim conseguimos dormir, conseguimos descansar de uma forma intensa e maravilhosa, porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. E não adianta, né? Lembra da parábola do homem que não sabia onde colocava a sua colheita? Né, que ficou matutando, né, a noite quase toda. Quando ele achou a solução, que ele dormiu, amanheceu morto. Então, assim, não adianta muita coisa assim. Então, a gente tem que fazer as coisas certas, mas não ficar, né, com certas preocupações, porque a gente nem sabe se vai estar vivo daqui a algum instante. Então, vamos viver cada minuto bem, confiando em Deus, entregando a nossa vida ao Senhor. Todas as pessoas do mundo têm muita coisa para fazer nessa vida. Umas, apesar de
ter todas essas muitas coisas, planejam certinho, né? Assim, nós, graças a Deus, nós aprendemos isso, né? Nós temos muita coisa para fazer, mas a gente planeja tudo antes, tira um período para descanso. Não queremos morrer em cima do trabalho, né? E nem ter infarto no altar dentro da igreja. Tem gente que acha que é uma glória, né? Né? Pastor tal, né? Olha, Deus recolheu ele em cima do púlpito, estava pregando, olha, deu um infarto e morreu. Não, eu não acho isso interessante. Se for para ser, tudo bem, mas eu não vou contribuir para isso, né? Então, assim, ter esse cuidado. Então, precisa planejar. Algumas pessoas fazem isso, tiram um período para descanso. Outras, no entanto, se exaurem até a doença ou a morte as fazerem parar. Então, enquanto não dá um derrame, a pessoa fica toda entrevada, ela não para. Enquanto não dá um infarto, ela não para. Enquanto não morre, ela não para. Mas aí é tarde demais. A melhor escolha é não esperar ficar doente para implorar de Deus a cura e ter a oportunidade de viver de modo mais saudável. É melhor se cuidar, descansar para não adoecer e saber que, às vezes, não se tem nem a oportunidade da cura. Morre mesmo. Então, às vezes, me dá um problema, né? Eu tenho a oportunidade de receber a cura, a restauração de Deus e, não, a partir de agora eu vou viver de outro modo. Olha, porque, nossa, se eu visse um pernil de porco, eu comi o pernil inteiro. Meu Deus do céu. A bebida, né? Os refrigerantes é 2,5 litros, tem agora de 3 litros, né? Era só para mim. Se eu vou comer um lanche, né? Em vez de comer um lanche, eu pego o tal do X-tudo e mando trazer uns 2, 3, porque senão não tá bom. Ovo frito eu como uma dúzia, porque olha, um para mim é pouco. Então, às vezes, a gente tem a oportunidade, né? Tem ali o problema, Deus dá a oportunidade para a gente receber a cura e viver de uma forma diferente. Olha, eu quase morri, né? Porque o negócio foi feio. Mas às vezes a gente não tem a oportunidade. Às vezes morre mesmo. E esses dias nós falamos aqui acerca do que é a vontade de Deus e acerca daquilo que a gente produz. Nem toda morte, nem tudo que acontece é a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes a gente produziu aquilo, contribuímos, plantamos para colher aquela coisa, inclusive para colher a morte. E aí, lógico, não é a vontade de Deus. Chegou a hora. Né? Será que havia mesmo chegado a hora? Ou eu concorri para que aquela hora fosse adiantada? Então, o descanso se refere a isso. É melhor se cuidar, descansar para não adoecer e saber que, às vezes, não se tem mesmo essa oportunidade. Em vez de você ter a oportunidade para ser curado, você vai morrer. Portanto, para concluir, tire férias de verdade. Valorize o descanso. Dê recesso para a igreja. Igrejas que são grandes, por exemplo, né? O pastor, inclusive, pode deixar um auxiliar, deixar um outro obreiro, né? E não precisa fazer a interrupção. Mas por que também que não pode fechar? Por que não pode fechar? Vamos tirar 15 dias aqui de recesso. Vamos todo mundo descansar. Por que não pode? É importante, né, ter esse descanso, já que a igreja trabalhou o ano todo, não é assim? Trabalhou o ano todo, pregou, correu para lá e para cá. Ela pode sim tirar uns dias ali para descansar, repor a energia de todo mundo, de toda a equipe, ninguém ter preocupação que tem que fazer escala, tem que fazer transmissão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então isso é bastante importante. Portanto, tire férias de verdade. Valorize o descanso. Viva muito mais feliz. A pastora Ruth, quando ela chega de uma viagem, olha, é um problema sério, né? Vocês vão ver, pode conferir nas redes sociais, né? As coisas que ela fez aí durante a semana. Tem 2 minutos aqui para a gente orar pelo pessoal e para a gente dialogar. Então você vai pegar ali o microfone.
para a gente dialogar, né? Não é verdade? Sim, é verdade. Você já havia trepado em um carro? Não, daquele jeito não. Mas você está com praticamente 100 de anos já, né? Sim. Você nunca tinha chupado jabuticaba daquele jeito? Não, nunca. Tá vendo, irmã Francisca? Tá vendo? E foi bom, né? Foi muito bom. Foi uma coisa maravilhosa. Então, assim, é interessante isso, né? Aí eu tomei café, o meu café foi manga, né? A Jamie não fazia comida lá pra nós, fica aqui esse registro, né? Para com isso, aí, que é isso? Olha que calúnia. Deixa a Nora ouvir isso. Aí, irmã Francisca, ou eu tinha que cozinhar ou eu tinha que comer manga, né? E olha, mas tem 2 pés de manga, um lá já tá produzindo, né? O outro, a manga tá verde ainda, então a cada semana nós vamos ter que ir lá agora para olhar a manga. Mas pensa numa coisa maravilhosa. Então, assim, foi algo maravilhoso, né? Nós fizemos umas gravações no meio da soja, né? Olha, eu nunca tinha imaginado que seria possível fazer isso. Aí, enfim, né? E ficou ali bastante interessante. Então, isso é bom. A gente pode trazer aí bastante testemunhos, coisas boas, conversamos com as pessoas, tudo assim, tranquilo, sem preocupação, não é? Você pensou nas contas que você tem que pagar? Pensei. Aí, ó. Eu não. Eu não. É que ela ficava mais em casa, né? Eu não, né? Eu saía para aquele sítio, enfim, vou cantar, né? E os passarinhos? Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais linda, então, viu? Teve canto lá que eu nunca tinha ouvido. Eu não me cansava de ouvir. Então, irmã Francisca, o lá dia sim. todo. Então, assim. tinha miado de gato, nossa. E os netos, né, que dão um show à parte, né? Os netos é um problema sério, né? Ai, meu Deus, mas foi muito bom. Então, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, você que sempre nos acompanhe. A gente sempre compartilha nos cultos essa coisa boa, né? E isso é bênção de Deus na nossa vida, porque há algum tempo atrás, quantas das vezes eu comi trabalhando, né? Assim, você não tem tempo para nada, é aquela correria. Come praticamente andando, porque você tem que fazer uma outra coisa depois. Não tinha esse hábito de tirar férias, né? Você aproveitava as férias para trabalhar numa outra coisa. E agora não, a gente se organiza e tiramos praticamente, no mínimo, né, 30 dias de férias todos os anos. Esse ano a gente reduziu um pouco as nossas atividades, enfim, os nossos passeios, em razão da pandemia. Nós estamos com uma situação bastante complicada, muito séria mesmo, e nós optamos por não fazer viagens longas. Então a gente está trabalhando no sítio aqui na região, com bastante segurança em todos os lugares que a gente foi, né? Levamos o álcool em gel ou 70, máscara, lá na casa do filho, né? Dos netos, da nora, a gente ficou de máscara o tempo todo, só tirava a mesma máscara só para comer, né? E distanciado. Então, assim, precisa ter esse cuidado mesmo entre famílias, porque nós estamos em um período que a infecção está, assim, pegando as famílias inteiras. Então, se um está infectado, todo mundo fica, não só os conviventes, né, como era antes, mas agora os não conviventes também, porque os filhos, os netos vêm na nossa casa, e se a gente não tiver bastante disciplina, eles não colocam, né, máscara, não seguem os protocolos. Isso é bastante importante que a gente faça isso, porque nós estamos como eu disse, com bastante dificuldades e problema. Pastora Ruth, vamos orar, agradecer a Deus por essas férias, agradecer a Deus pelos irmãos que oram por nós, que sempre estão junto com a gente, aqueles que estão aqui, os que não puderam vir devido à chuva e à própria pandemia também, que Deus possa abençoá-los grandemente. Nós temos a irmã Geni, né, que sofreu um acidente, mas já está bem, começando já a andar. Falei com os familiares dela, ela está bem, então nós vamos orar por ela também, para que Deus possa abençoá-la grandemente.
as pessoas que estão aí com o problema do coronavírus também. Vamos pedir a bênção, a graça de Deus sobre a vida deles. Estamos acompanhando com bastante apreensão a situação de Manaus lá também, que é um prenúncio, né, do que pode acontecer em outros locais do Brasil, inclusive aqui na nossa região. Então a gente precisa se cuidar, né, para que a gente não chore a morte, como a gente está vendo ali em Manaus, por falta de insumos. É que a gente fala do governo, mas a população também não fez a sua parte. E depois a conta vem. Como a gente vê aqui na região, as pessoas que não fazem também a sua parte. E a gente precisa fazer, porque senão a conta virá. E quando a conta vem, ela vem para todos nós, e a gente precisa ter esse cuidado. Vamos orar então, pastora Ruth, você faz essa oração final. Sim. Vamos orar, agradecer a Deus por estes momentos que Ele nos concedeu de estarmos aqui reunidos na presença dEle. Graças eu dou ao nosso Deus por todas as bênçãos que eu tenho recebido de sua parte. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por este dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigada pelas bênçãos que temos recebido. Obrigada pelas suas mãos estendidas, Senhor. Tu sabes que sem ti nós nada somos, nada podemos fazer, amado Deus. Continue a nos abençoar. Abençoa os teus servos que não vieram, Senhor. Tu sabes os motivos e tu pode abençoar grandemente a vida deles, Senhor. Estenda suas mãos, que as suas bênçãos alcance a vida deles, amado. Deus de poder, abençoa também aqueles que nos têm acompanhado nas mídias sociais, Senhor. Estenda suas mãos sobre eles, dai da tua bênção. Senhor amado, eu não conheço os problemas que eles têm passado, mas tu sabes. Tu conheces, Jesus amado. Abençoa segundo a necessidade, Senhor. Ó Deus, eu os coloco em tuas mãos e peço a ti que haja grandemente, amado Deus. Tu és maravilhoso, tu és poderoso. Nós cremos no teu poder. Aleluia. Graças damos a ti. Amém, Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Está terminado no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, as irmãs, a você que nos acompanhou pelas redes sociais. Não se esqueça que na quarta-feira, às 20 horas, nós temos um culto online para abençoar a sua vida.